Olá, bem-vindos. Enquanto o Instagram vai chamando vocês, eu vou aqui mudando a luz, me ajeitando. Como vocês estão? Oi, tudo bem, né? Que saudade! Ai, quanta falta de ver vocês pertinho. Oi, Bia! Oi, Henrique! Como vocês estão? Hoje um dia mais friozinho por aqui. Você que é lindeza. Que bom ter a sua energia aqui, Bia, de todos vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre relacionamento. E aí trazer como tá desafiador se relacionar nesses tempos de pandemia, principalmente. Oi, que gostoso. E como a gente pode melhorar, né? Como a gente pode elevar essas nossas relações, como a gente pode se conectar melhor com os relacionamentos, né? De forma profunda e mais importante que isso, gente, da forma com que a gente toque o outro, né? Que a gente entenda, coloque um pouquinho da nossa atenção no outro, porque é muito comum a gente só pensar na forma como a gente gosta de se sentir amado, né? Olha, que bom, Dé, que bom. As cinco formas de amor, quem trouxe isso pra gente, né? O escritor, ele diz assim, que as cinco linguagens do amor, ele é cinco formas de se valorizar, né? De como eu valorizo o outro, de como eu me valorizo. Oi, Ivana! Ai, que bom que você tá voltando pro seu cantinho, Bia, vou passar pra te dar um beijo. Então, o que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre como tocar o outro e como você se reconhece nessas linguagens para você também contar pro outro como você gosta de receber o amor. Cada um tem uma jornada, né? Cada um tem uma bagagem. Porque quando a gente se aproxima de alguém, seja profissionalmente, seja pessoalmente, né, em relacionamentos íntimos ou familiares, ou realmente amorosamente falando, a gente olha de frente, né, como a gente costuma dizer, de coração aberto, e na verdade aqui atrás tem uma mochila, e nessa mochila nós carregamos experiências, né, muitas delas feitas por amor, né, envoltas de amor, muitas muitos choques, muitos traumas, né, muitas coisas que foram bastante desafiadoras, muitas dores. E quando a gente conhece alguém, dificilmente a gente para pensar nisso, dificilmente a gente para se colocar na pele do outro. E por quê? Porque é bastante desafiador já estar no nosso lugar, né? A gente se olhar e acolher todas as nossas dores, os nossos sentimentos, já é desafiador. Então, e eu ainda vou olhar para o outro? É isso mesmo, Fabi? O convite é para que sim, porque quando a gente faz isso no ambiente de trabalho ou no ambiente pessoal, a gente consegue manter, né, uma harmonia, a gente consegue dar e receber verdadeiramente. Porque caso contrário fica muito superficial. Não sei quem aí de vocês já conhece a linguagem, né, as cinco formas de se valorizar e de valorizar o outro. Não sei quem já se identifica. Nós podemos nos identificar não somente com uma, mas muitas vezes com duas, três. Mas eu te aconselho a olhar com bastante carinho. Depois eu também vou fazer um post para que você leia, né, e absorva melhor, caso você não consiga por aqui, para a gente poder identificar a primeira e a segunda. São sempre as mais potentes dentro da gente, aquela que a gente sempre coloca à disposição do outro. Quando eu falo colocar à disposição do outro, esse servir é muito curioso, porque a gente sempre prefere, ao invés de pensar, julgar é mais fácil, né? Então, o que eu faço? Eu penso e eu sinto que a forma de amar pra mim é dessa ou daquela forma, e eu simplesmente faço. E eu julgo o outro
quando ele não atende às minhas expectativas. Só que em nenhum momento eu contei pra ele como fazer isso, porque muitas vezes, gente, tá tudo bem, vocês não sabem, né? Assim como eu também não sabia. E por não saber, eu já tive relacionamentos onde a conexão não existiu. Então, ou ela existia e eu ficava assim, mas da onde isso é importante, né? Ah, que legal, a Dé usa muito tempo, faz toda a diferença na vida dos outros, nossa. Isso, Dé, a gente dá ao outro o que desejamos pra nós, mas isso não é a lei da verdade, né? O outro, ele tem um jeitinho dele, a forma como ele se sente valorizado. E aí é que a gente vai... É por isso que a gente vai entender um pouquinho essas linguagens. É um dilema, né, essa história de relacionamento, porque quando eu era casada, eu vou dar um exemplo meu, eu sempre gosto de trazer, e um exemplo muito real. Eu tive o pai da minha filha, né, que é o meu ex-marido, ele é a linguagem do presente. Então, o que acontecia? Todas as vezes que eu entregava um presente para ele se sentia muito valorizado. Só que eu não detectava isso, eu não tinha esse conhecimento, né? Eu achava que era porque era aniversário, Natal, enfim, datas especiais, que é normalmente quando a gente presenteia alguém, né? Tô falando de modo geral. E todas as vezes que eu viajava muito, eu fazia ponte aérea, né, a trabalho, e ele me pedia, você traz alguma coisa pra mim? Eu falava, gente, eu vou fazer uma ponte aérea, gente, é Rio-São Paulo, traz alguma coisa pra mim? Bom, quando eu aprendi as linguagens e entendi, né, compreendi como pra ele, pro outro receber esse amor e ser valorizado, eu compreendi que pra ele receber aquele presente, né, que fosse assim, não ia ser um pirulito, mas um chocolate do aeroporto, era um momento em que eu parei para pensar nele e trouxe, e a forma essa entrega era assim, você tava comigo, você é importante para mim, né, eu te amo, em silêncio, não precisava dizer nada disso, aquele presente, ela era, né, o significado tangibilizava os meus sentimentos por ele. Bom, pessoal, eu fiquei anos casada. Eu demorei, eu não tinha esse conhecimento das linguagens e foi muito desafiador, porque quando ele me presenteava, e eu não tenho isso, eu não acho que o presente, claro que a gente sempre tem um pouquinho de cada linguagem, tá? Mas não é a minha forma de valorização, aquela que me representa, aquela que mais me toca. Quando ele me presenteava, era sempre algo bastante significativo, né? Ou de valor material, ou caro, né? Ou grande, ou em momentos, ou em dias especiais, e muitas vezes em dias que não eram especiais. E aquilo era muito comum. Quando eu recebia, eu não sabia nem como reagir, porque eram sempre presentes onde eu falava assim, mas tá, obrigada. Porque não era a forma que eu identificava, que o meu coração batia. Então a gente ficou assim por anos. Imaginem você que se eu soubesse o quanto representava para ele, o quão importante era isso, se eu não teria feito mais. Me digam se eu não teria feito mais. Eu teria comprado chocolates nas pontes aéreas, coisinhas aonde eu teria ido. Isso. Eu teria ido muito além para conseguir essa conexão mais profunda e para ele entender o meu amor, para ele compreender, né, para ele integrar no sistema dele exatamente o que eu sinto por ele. Se essa era a forma que ele recebia. A forma de descobrir qual a forma do outro é prestar atenção no que ele se doa. Exatamente, ideia. Normalmente, gente, assim, é muito comum o que o outro sempre te pede, né? Se eu peço carinho, se eu peço sempre te amo, você me ama, né? Se eu tô te pedindo aquilo, é a forma como eu reconheço. Porque o que eu faço? Se eu sei o quão quentinho fica meu coração quando eu falo eu te amo,
eu falo pro outro porque o coração do outro também vai ficar quentinho. Só que não é assim. Essa lei não funciona dessa forma, né? O outro, somos seres únicos. Nós temos nossos dilemas e as nossas interpretações de forma únicas, né? Então, vamos supor, para quem precisa, eu vou voltar em cada um das 5, eu vou falar cada uma das 5, tá? Mas eu já tô dando aqui no nosso bate-papo algumas das linguagens. Então, para quem tem muito presente a linguagem do tempo de qualidade, então o que é o tempo de qualidade? É quando a gente vai, eu quero você pra mim, eu quero essa atenção aqui, eu quero você comigo agora, não faz mais nada, não tem WhatsApp, não tem nada, né? E crianças normalmente querem isso, porque você senta no chão, brinca e você tem que estar ali. O que acontece ali? Você pode ser um adulto que não recebeu a atenção dos seus pais, né? E que você toda hora precisava solicitar essa atenção, pedir, quase que tô aqui, me dê atenção, brinque comigo, né? Me leve para fazer alguma coisa, passa um tempo só comigo, porque você só trabalha, enfim. Então esse adulto, ele cresce com essa criança que habita na gente, né? Que todo mundo tem, com essa criança interior machucada nesse sentido. E ele pode ser um adulto que cresce com qual expectativa do mundo, né? Com qual expectativa, quando eu falo mundo, com qual expectativa de se relacionar com o outro, seja lá ele qual for, de qualidade de tempo. Eu preciso que você tenha um tempo para mim, para que eu me nutra desse amor, dessa atenção, desse carinho, né? Às vezes a gente tá numa reunião de trabalho e aquela pessoa, né, o outro, né, o nosso chefe, o nosso colega de trabalho, quer muito essa nossa atenção, a gente tem que olhar para isso, porque às vezes essa atenção é justamente... Oi, Caio, oi, Dani. Um beijo para todo mundo. A gente tem que olhar para isso porque é exatamente isso que vai nos conectar. E quando a gente se conecta com sabendo que aquela outra pessoa precisa desse momento de qualidade, o que acontece depois daí? Qual que é o ganho, Fabi? A gente tem diversos ganhos. A gente tem um relaxamento físico, um relaxamento mental, emocional. A gente tem um momento de empatia. A gente tem um momento de uma troca muito mais saudável. E principalmente para esse momento de pandemia, quando muitos de vocês, né, muitos estão passando por momentos desafiadores com essa relação, né, interna. E eu só vou voltar um pouquinho para falar de pandemia. Pandemia fez a gente voltar para o nosso casulo. O Caco colocou uma borboleta, me lembrou sobre esse assunto. O que é o nosso casulo? É um lugar que a gente veio lá de trás. É o nosso lar, muitas vezes, familiar, né? Não esse que você casou, não esse com que você mora com um amigo, não esse com você se relaciona hoje, tá? Lá atrás fez a gente voltar pro nosso casulo, né? Pro nosso lar, às vezes, o primeiro lar que você teve, que você identifica como lar. E como era esse lar, né? Tem algumas emoções, alguns traumas que aconteceram e que a gente guardou. E quando a gente retoma esse casulo de alguma forma, porque precisamos ficar ali fechadinhos, porque de alguma forma, pessoal, se você não tá fechado em casa, você tá fechado emocionalmente, você se sente fechado, entende? São duas coisas muito diferentes. Eu agora tô no espaço, mas eu me sinto fechada, porque eu não tô mais dando aula para pessoas aqui, eu não tenho pessoas andando para lá e para cá. Então, a gente de alguma forma se sente fechado. Quando a gente se sente assim, muitas das nossas emoções guardadas podem vir à tona. E aí vocês me digam, né? Eu tava acostumada que o marido e a mulher, né? Que ambos, casal, e seja lá qual sexo for, a gente saía, né? Para trabalhar. Voltava à noite, cada um com seus dilemas, cada um com seu desafio pessoal, e a gente chegava um pouco, gente, sem falsa modéstia ou hipocrisia nenhuma, um pouco segurando a onda da bucha que foi o dia, porque afinal de contas eram poucos momentos que a gente passava juntos, né, junto com os familiares. Então, você podia tá desse tamanho, mas você respirava e tentava dar ali um pouquinho de amor, um pouco de atenção, do jeito que dava, porque você já vinha desse tamanho, mas ainda existia. Quando você... Oi, Sassá!
Quando você hoje, você não sai da sua casa, o que acontece? Você tá com todas aquelas emoções presas neste casulo. Então você tá com aquela insegurança do dia a dia que você sempre teve, depende do nível e da potência, aquele medo, né? E tudo que eu falo com sentimento, que a palavra é medo, que a palavra é insegurança, nem tudo é negativo, tá, gente? A gente pode trazer esses sentimentos de forma bastante positiva para o nosso dia a dia. O medo pode impulsionar, né? A insegurança pode fazer a gente querer lutar, pode ser muitas vezes um gatilho pra gente. Então, pera que eu vou. E a ansiedade quando é um friozinho na barriga é gostoso. Então, muitas das sensações a gente precisa... a gente não sempre negativa elas, né? Muito bem. Então, a gente ficou sentindo, está sentindo tudo isso dentro de casa. Quando eu não saio mais, que quem é que escuta tudo? Quem é que toma tudo? Quem é que vive com tudo isso? O seu parceiro. Então a gente não seleciona mais momento, não tem mais esse momento de qualidade para ter momentos de bastante desafio, onde a gente tem que falar sobre logística de casa, né, que muitos de vocês não precisam no dia a dia, onde a gente tem que falar sobre lidar com as nossas situações. Muitas vezes a gente está discutindo com o nosso parceiro de trabalho ali pelo online e aquela tensão acaba tomando conta, né, da frequência da casa e criando essa desarmonia. Então, está sendo desafiador. Quando a gente traz essa linguagem de amor, quando eu trago para vocês esse tema, é porque mais do que nunca vocês estão sendo convidados, né? Todos nós, inclusive, estamos sendo convidados para voltar para esse nosso casulo, né? Essa nossa casinha, literalmente, e olhar para o que tá dentro de você. Então, se você já era ansioso, você deve estar mais. Olhar o que tinha aí e que agora potencializou. Olhar o que você tinha no seu relacionamento que não estava muito agradável ou que você queria ajustar e você não ajustou. Então, a gente está tendo a mesma coisa profissionalmente. Fora isso, uma rotina, né, completamente diferente. Então, essa fase, né, que se Deus quiser é uma fase, e há de ser, e é uma fase, mas que tá indo cada vez mais adiante daquilo que a gente planejava, né, passa a acumular esses sentimentos. E quando a gente descobre qual é essa linguagem, fica mais fácil. Por quê? Porque eu aplico isso no meu dia a dia e eu começo a receber um pouco, né? Então, se você entende que dentro do seu casulo, dentro da sua casa, você dá mais do que recebe, ou você recebe mais do que dá, a gente vai, eu vou ajudar, contribuir um pouquinho para ver se você se identifica com alguma dessas linguagens e leva isso para dentro de casa, leva isso para o seu filho, para o seu marido e descobre qual é a sua e a dele, e a dela, né? E a das crianças, e do seu chefe, dos seus colegas, para que a gente possa expandir esse amor, porque afinal de contas, também temos um convite grandioso para que a gente realmente sinta o amor, né? Não só pela gente mesmo, como pelo outro. Porque se a gente não sente pela gente mesmo, tá ainda mais desafiador, né? Imagina eu não me amar agora, ó, eu tô sozinha aqui, muitos de vocês também. De um lugar bastante incômodo, né? Às vezes a gente tá assim, porque pensa, a gente nunca ficou sozinho. A gente saía pra trabalhar, eu saio ainda, né? Exato, Cá, com amor e compaixão, é isso. Porque isso cura. No fim do dia, quem ainda aqui não prestou atenção que é isso que cura, tem que olhar para isso, né? Esse dar e receber é o combustível que a gente precisa para tudo na vida, para ter saúde, para ter prazer, para ter colocar nossas emoções para fora, né? E aí, eu saía, que eu tava contando para vocês, com uma xícara de café na mão, de tão corrido que era, né? E muitas vezes eu não tinha tempo de olhar para o que estava acontecendo à minha volta. Então, o convite agora é porque a gente olhe e de lupa,
né? Infelizmente, esse aprendizado vem de lupa, o que para muitos está sendo desafiador e para outros nem tanto. Por quê? Para quem já trouxe o autoconhecimento para perto, o que é o autoconhecimento, Fabi? Porque, né, é muito abrangente. O autoconhecimento é exatamente isso que a gente está conversando. Quando eu me conheço, né, o autoconhecimento, quando eu me conheço, eu já sei o que me deixa chateada, o que me irrita, o que potencializa, quais são os gatilhos do medo, né, o que vem que eu falo, isso me assusta, isso me deixa insegura, isso me deixa ansiosa, e você vai ajustando no seu dia a dia. Não é que quem tem autoconhecimento mais desenvolvido ou começou nessa jornada não vá sentir. Gente, eu também sinto tudo que vocês sentem, né? Quem não sente? Nós somos todos seres humanos. E esse é o convite, para que a gente olhe para o outro como um ser humano tal qual você é, nem mais, nem menos. Porque quando a gente passa a fazer isso, olhar no olho, né, sentir com esse coração, entregar para ele o que ele precisa, a gente começa a expandir uma outra coisa que não é o medo, que não é a insegurança, que não é essa egrégora, né, que todo mundo tá vivenciando, que parece uma nuvem, uma nuvem de cada cor, né, mas uma nuvem cinza na nossa cabeça. Então é esse o convite para o autoconhecimento, né? Para você ficar meditando, para você ficar sendo a pessoa mais paz e amor do planeta. Não é nada disso. Você vai continuar sendo quem você é, do jeitinho que você é. Eu sou uma pessoa ansiosa. A gente só vai aprender a usar a ansiedade no momento certo em prol da sua pessoa, né? E dos outros que estão ao seu redor. Então, quem aí já se identificou, vai me contando se vocês se identificam, quem tá dentro de casa nesse casulo, passando por esses momentos, né? Eu sei que se eu não tivesse aqui o espaço e pudesse vir um pouquinho pra cá, para respirar, né? Porque além de tudo, quem tem filho tem esse outro desafio, né? O homeschooling, e, enfim, uma dinâmica ainda mais diferente E quem tá sozinho, né? Porque, não posso olhar só pro meu umbigo, porque quem tá sozinho também tá passando por uma situação que a Fabi não passa, né? Então eu tô ali com as minhas 1000 tarefas, de repente, né, me sentindo tarefeira, enquanto que quem tá sozinho está sentindo falta dessa tarefa, né? Falta dessa vida dentro de casa, né? Eu passei 15 dias no meu pai, que obviamente tá lá tranquilinho, já é idoso. Ele ficava assim, olha, maravilhado, que existe amor, existe vida, existe bagunça. Então, cada um passando por essa fase, né, pela fase da vida, da sua forma, né, sem julgamento ou crítica. A gente precisa pensar no outro e parar de julgar o outro, porque pensar dá trabalho. O cérebro gosta de economizar energia, sim, ele gosta, então pensar dá trabalho, mas poxa, pensa bem, né? Um convite para você olhar minimamente para quem está à sua volta, o que você quer, como você quer que seja, né? O que você quer receber disso, isso é muito importante. Bom, ele traz então que amor é valorização. Então uma palavra, porque amor também é muito abrangente, né? E valorização é quando eu me sinto valorizado. Então é importante essa definição, eu gostei muito dela. Bom, vamos lá para 5. Eu falei um pouco sobre o presente. Então, dentro da minha trajetória, eu tive aí uma pessoa ao meu lado que gostava muito de presente. E eu desconhecia que essa era a forma de entrega. E eu ficava, meu Deus do céu, por que dar presente é tão importante? Ele só pensa no material. Ai, não acredito, agora eu vou ter que... Olha só como maluco isso. Eu pensava assim, eu vou ter que agora trabalhar um montão para conseguir dar esse presente. Não, presente é um ato de presentear com qualquer coisa. A gente olha para o outro, né, e imagina que tem que dar aquele presentão. Não, não é isso. É um bombom naquele dia, né, é uma carta, um bilhete, sabe? Esse tipo de cuidado. E quando ele recebe, ele se sente valorizado. Uma outra linguagem que eu também já trouxe para quem está entrando agora é o tempo de qualidade.
Então, preste atenção, se o seu parceiro gosta de sentar na televisão e ele larga o telefone, ou a sua parceira larga o que tá fazendo, se ele quer almoçar e ele esquece que o mundo existe, ou ela, se isso se você olha e identifica que aquela pessoa é assim, ela gostaria de receber um pouquinho disso de você. Treinem fazer. Ninguém tá falando que a gente vai sair dessa live e a gente vai começar agora a comprar presente todo dia, parar e não pegar o celular e ficar freak com isso. Não, é um pouquinho de amor. Esse aqui é o convite. A gente tem o outro que são atos e serviços. E aí é muito curioso, né? Eu sou uma pessoa que eu por questões aí de ter o meu masculino, né, minha energia masculina muito mais desenvolvida, eu precisei desenvolver ao longo da minha jornada, o masculino ele faz, né, ele tem essa iniciativa. Então eu sempre fiz por mim, pelo outro, e não perguntava, e pá. Então, para quem tem o ato do servir, para quem gosta de servir, né, de atos e serviços, ele pergunta assim, ou ela, quer que eu te ajude nesse projeto? Você quer que eu segure sua sacola? Você quer que eu te leve até aquela loja, o aeroporto? Ele faz... ela, né, gente? Quando eu vou falar ela, pessoa. A pessoa quer que você sentir esse serviço, sentir esse cuidado, esse carinho, essa atenção, essa valorização. E é dessa forma que ele se identifica. Então reparem como é dentro de casa, como é no trabalho de vocês. Se tem alguém que fala, quer ajuda? Posso te ajudar? E se posso te ajudar, é de grande valia para essa pessoa. Então quando você retribui, é muito bom. Tem uma outra que a gente fala que é linguagem de afirmação. E como é a linguagem de afirmação? Eu te amo. Já falei sobre essa? Não me lembro. Alguém me disse que eu já falei sobre essa. Eu falei sobre presente, tempo de qualidade, atos, serviços, linguagem de afirmação. Linguagem de afirmação é o belo eu te amo, eu te adoro, você é importante pra mim. E aí a gente vai pro trabalho. Nossa, que trabalho bem feito, né? Como a comida tá gostosa, que bom que você me ajudou. Né? Hoje a gente tem um marido dentro de casa, não que a mulher fique em casa, não é isso, tá? De forma nenhuma discriminando ou julgando aqui, mas muitas das mulheres, das pessoas que vêm até mim, do sexo feminino, dizem isso. Então, quando o marido ajuda, pra quem tem, né? Porque tem gente que prefere nem por amor, mas pra quem tem essa linguagem, é muito bem-vindo. Então, nossa, obrigada por você ter lavado a louça, que delícia, me fez um bem danado. Então, quando a gente traz essas palavras, a pessoa se conecta profundamente. Aqui, gente, lembrem de algum momento, quando alguém fala eu te amo, seu dia foi uma M, né? Aquele dia, aí alguém fala pra você eu te amo. Se essa é a sua linguagem. Ou alguém fala pra você assim, posso te ajudar em alguma coisa? Tá tudo bem? Quer conversar? Que é o de serviço. Você fala assim, nossa, eu nem quero conversar. Às vezes eu nem quero conversar, mas de perceber que eu tô pertencendo àquilo, que eu tô sendo, que eu me encontrei ali, sabe? Que eu tenho realmente uma equipe de apoio, né? Que eu falo, pessoas ali, não robôs. Nossa, eu já melhoro. Quem aí? Você já se sente renovada de tanto amor que você recebe só da pessoa trazer a linguagem que você reconhece, né? Que o seu sistema aprendeu. Ele aprendeu às vezes por amor? Difícil. Normalmente ele aprende pela dor, porque um pai não dizia eu te amo, uma mãe não dizia, não dava colo, não dava aquele momento de atenção. Normalmente a gente traz isso, lá daquela criança que virou um adulto,
né? Como todos nós, um adulto machucado, com seus choques e traumas, que são aquelas crenças que a gente fala, né? Em algum momento eu olhei para minha infância e entendi que oi, Del, oi, Fê. Entendi que a verdade absoluta era eu preciso a qualquer custo chamar a atenção, porque eu não sou vista, e assim eu vou criando esse comportamento padrão por todo sempre. E aí então eu preciso sempre desse eu te amo, eu tô aqui, ó, né? Tem uma outra que é a linguagem do toque. Toque físico. Me contem se alguém é assim. Essa sou eu. Eu preciso do toque físico. Por quê? O que é o toque físico, né? E aí, cuidado, vem um parênteses, cuidado com o toque físico, porque se você descobre que o outro gosta, você precisa entender qual é a sua relação com essa pessoa, né? Se é profissional, você não pode sair tocando, mas se é amorosa, afetiva, em algum nível, tudo bem. Então, o toque físico é uma pessoa que realmente se sente acolhida quando ela é tocada. Então, aquela pessoa que gosta de andar de mão dada, aquela pessoa que gosta de um abraço, que gosta de, quando tá vendo TV, coloca a mão, né? Aquela pessoa que gosta realmente de sentir o corpo físico, né? E muitas, quando não sentem, né? É muito curioso. Essa semana eu atendi uma pessoa que falou pra mim: tava tudo ótimo, Fabi. Quando eu voltei de viagem, ou seja, a gente se separou fisicamente, né? Eu fico ansiosa, eu fico insegura, eu não sei se ele gosta de mim. Olha só, né? Para essa pessoa, o toque físico é top one, né? A gente precisa estar ali grudadinha para entender que a gente está sendo amada e valorizada e querida, né? Que pertence àquele relacionamento. Olha que coisa louca. Então, quando a gente descobre isso, é importante, porque se eu dou isso pro outro, pronto. E aí vamos voltar naquele meu casamento, porque eu gosto muito de trazer as minhas histórias com bastante respeito aos protagonistas, agora ao meu ex-marido, pai da minha filha, mas porque de alguma forma colabora com vocês, né? E comigo mesma, porque é a minha história, é uma bagagem importante. Então, e eu sou do toque, então vamos lá. Enquanto ele era do presente, oi Si, oi Li, bem-vindas. Enquanto ele era do presente, eu era do toque. Muito bem. Então eu já contei que eu precisava presentear toda hora e ele, por sua vez, precisava me tocar. Então então eu tava assistindo TV, eu queria ficar grudada mesmo, assim, ó, pega o braço e gruda. Eu queria sempre ver TV colocando a mão. Eu não gostava de fazer as viagens, e eu fazia muito, porque ficou assim, né? Parece que quando eu viajo, eu perdi o controle, eu não sabia muito o que estava acontecendo. E aí vinha a sensação de não pertencimento, de não me sentir amada. Ele odiava o toque. Vejam bem, ele odiava o toque. Me conta o que eu faço. Ele odiava o toque e eu, além de gostar do toque, eu amo o toque. Eu tenho isso muito, muito, muito presente. Por isso que vocês avaliem, assim. Porque é muito importante você começar uma relação, ou se você já tem, fala lindo, linda, amor, querido, como você chamar, está me faltando um pouco ficar grudadinha com você. Porque quando o outro não tem, gente, isso é um saco. É isso que acontece. E quando você não conta pro outro como é importante, equaliza, né? Para não ficar também muito, né? Aquela coisa do ser over, você perde a conexão. E aquele momento que para você é maravilhoso de estar grudadinho, pro outro é assim, nossa, jura, vamos lá ver TV. Vamos lá, ver TV é aquele sacrifício. Porque a pessoa não reconhece. Então, e o que foi fundamental, né? Eu não sabia isso quando eu era casada, me fez muita falta, e daí para N coisas que a gente vai trazendo aqui ao longo, mas essa em especial era tão discrepante lá em casa, cada um de um jeito, e ninguém entende. Para mim era um absurdo ele querer presente, para ele era um absurdo eu ficar grudada, né? E era mesmo assim, não era um absurdo porque a gente não se ofendia, mas, né? E a gente não conseguia explicar, porque não tinha conhecimento.
faltou essa comunicação. E aí, trazendo para vocês que é muito importante, fundamental a gente se comunicar. E como é que eu me comunico, Fabi? Conversando. Você faz isso em todas as suas relações. Por que é que você não vai fazer? Se dá o direito, se sentir merecedora, merecedor de fazer isso com a pessoa que é importante para você. Em qualquer nível, né? Se é um amigo, se é uma amiga. Por quê? Olha para ela, agora que a gente tá conversando um pouco, vocês reflitam, né? Como é que os seus melhores amigos, os seus pares profissionais ou pessoais, como é que eles se comportam e vai identificando e veja se você consegue tocar um pouco mais. Ah, eu vou ter que me deixar de lado? Claro que não. Se existe esse amor, né? Se existe esse respeito, né? Porque amor aí a gente amplia muito, né? Se existe esse respeito, se existe esse convívio, se é agradável estar com a pessoa, por que não fazer isso? Né? Você não gosta quando fazem com você? Então retribua. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade. Hoje eu passo isso para vocês, eu passo isso nos cursos, porque muda muito a relação com que você tem com as pessoas. Eu não sei se ela tá aqui, mas eu tenho uma sócia. Se ela estiver aí, fala um oi. Ela entrou, mas eu não sei se ela ainda tá. Ela é do servir. Gente, para vocês terem uma ideia, eu não almoço, eu não trago almoço, porque ela me serve. Em que sentido? Me nutre do carinho dela. Como? Na alimentação. Para ela é uma delícia ela trazer aquele prato gostoso pra gente comer. E no começo o que eu fazia? Pensem vocês. Ela tá me alimentando, ela tá me trazendo, né? Porque a gente, as coisas passam batidas, as atitudes, elas passam e a gente não trabalha, né? Não traz esse nível de atenção para as relações. Quando eu percebi que isso para ela era a forma como ela dizia, olha, eu te amo, eu gosto de você, eu te valorizo, o que eu comecei a fazer? Obviamente eu comecei a tratar esse momento nosso com muito mais carinho e atenção. Inclusive eu comecei a deixar ela fazer, né? E mais que isso, eu comecei a aprender a cozinhar um pouquinho, a fazer uma coisa, a dar atenção pra isso. Ela adora doce, eu não vou cozinhar, porque eu não cozinho, né? São raras as vezes, mas eu trago um docinho, eu começo a nutri-la, colocar um pouquinho de valorização, de amor no coração dela. E o que acontece depois disso? A gente tem uma tarde de trabalho maravilhosa, né? Uma troca muito mais profunda, porque a conexão entre a gente se transformou numa conexão leve, gostosa, amorosa. A gente quebra o pau? Quebra! Vai ter arranca-pau na sua casa? Vai! E tudo bem, mas não pode só existir isso, esse é que é o convite. E a gente tem que ter momentos do que eu falo muito, que são as pílulas do amor, que são momentos de atenção para o outro. E aí, porque é um fluxo, né? Se para você for um pouco mais desafiador pensar no outro, porque se em algum nível você se sente um pouco egoísta ou aprendeu a ser assim, e isso é uma verdade dentro de você, tudo bem. Você só pensa assim, eu quero receber. Então veja o fluxo de quando você dá, você recebe. Começa a olhar para esse fluxo com mais atenção, porque se você é egoísta, você quer receber. Então você quer receber mais. Então dê um pouquinho, vê o quanto isso não retorna, né, para você. E vai sentindo quais são as melhorias que acontecem nas relações. Me veio agora, assim, né, alguém dizendo assim pra mim, Fabi, eu não tenho nem vontade de fazer isso, de tão desafiador que tá ficar em casa, né, de tão desafiador que tá essa correria, essa planilha de coisa, né, ser tarefeiro que eu me virei, que eu me tornei nessa fase. Então tá desafiador, eu não tenho energia pra fazer isso. E aí eu vou te perguntar, você tem energia pra receber?
para receber a gente sempre tem. E não é energia, é necessidade, né? É necessidade mesmo, de se sentir amado, de se sentir valorizado e querido. Então, para pensar um pouco nisso. Se coloca no lugar do outro, veja se você tá fazendo essa troca. Porque os dois se beneficiam. É errado dizer, é errado sentir, né? Ou imaginar que se só eu dou, só o outro recebe. Porque existe esse fluxo da vibração, da energia que sempre retorna até você. Sempre. Física quântica, né? O que a gente vibra, a gente atrai. Então, esteja a serviço disso, sabe? A seu serviço. Porque você contar como gosta de ser amado e entender como o outro gosta de ser amado, é você ser merecedor de receber mais. E não menos, ou não de qualquer jeito, sabe? A gente precisa ter isso muito, muito claro. De que a gente merece, né? Fazer isso pelo outro é também fazer pela gente. Então, e aí, vocês estão gostando? Tô aqui? Me dá um joinha se eu voltei. Não sei nem se eu saí, na verdade. Alguém consegue me dizer se eu tô aqui? Ah, eu tô aqui, isso é ótimo. Ai, que bom ter vocês aqui comigo. Que mais? Me contem como é que vocês estão. Ressoou? Fez sentido? Serviu um pouquinho pra você respirar um pouquinho de amor, dar, receber? Eu espero que sim, viu? Com todo o meu amor, com todo o meu coração, eu tô aqui sempre pra servir isso, né? Eu fico muito feliz. Ai, que bom que vocês estavam ouvindo. Obrigada, Adri. Isso, Ju, é isso mesmo. Às vezes as pessoas não sabem como elas gostam de serem amadas. Então eu vou contar pra vocês o que eu acabei de fazer. Eu tava aqui, toda vez antes da live, eu dou uma olhada, né, no tema. Alguns, obviamente, como esse, são temas que eu já pratico, né, no meu dia a dia. Mas outros, às vezes, não. É pra colaborar com vocês. E comigo, claro, né? Porque é uma troca. Aí eu peguei um artigo que fala sobre as linguagens, porque depois eu vou fazer um post pra vocês irem lá e olharem. E eu resolvi mandar esse link para as pessoas que eu gosto. Então façam isso, mandem, eu vou postar, mandem os posts e peça para a pessoa com qual linguagem você se identifica. Quem é você aqui? E lembra de dizer, pode ter mais de uma, tá bom? Eu, Fabiola, sou toque físico, né? E palavras de afirmação. Então, se vocês pegarem a minha filha, eu falo eu te amo pra ela o dia inteiro, a todo momento, porque a todo momento eu quero que ela saiba, porque essa é a minha forma, que eu tô aqui, ó, tô aqui. Então esse eu te amo é bastante comum, né? E ela sabe que é a minha forma. E o toque físico também, a gente fica o tempo inteiro grudado se amassando. Então pergunte pro outro qual é, né? Vamos trazer isso. Me conta como é você. Se você ainda não souber, começa pelos amigos para ficar mais leve. Veja como é que eles vão responder. Isso, Ju. Me ajuda a nos ajudar, exatamente. Mas é verdade, é real. E aí você pode brincar. Essa pandemia tá um saco. Como você prefere que eu te ame? Brinca, né? Porque é isso, me ajude a nos ajudar. A gente não nasceu com bola de cristal, né? E cada um vem com um manual próprio e único, né? E nós somos, que eu venho dizendo muito, somos joias raras. Por que eu falo joia rara? Porque um diamante tem que ser lapidado, né? A gente tem que estar ali todos os dias, nos olhando, nos testando, nos acolhendo, né? Quando eu digo nos olhando e ver o que não tá legal, ajustar. Isso é importante. Ah, você também é igual a mim, toque afirmação. Que legal, Ari, muito legal.
Eu sou over nisso. Eu super trabalho essa questão do toque e da... Eu tinha épocas, fases da minha vida, que quando eu tava namorando, começo de namoro, olha só, eu só entendia, né? Sentia aquele alívio que eu estava efetivamente, de fato, namorando, quando ele pegava na minha mão e passeava na rua comigo, sabe? Aquela coisa do tô aqui, tô te segurando, tô te protegendo, porque é assim que eu me sinto, né? Eu, quando criança, precisei muito, senti muita necessidade dessa proteção. E às vezes não vem só quando criança, tá? Na maioria das vezes, mas em algum momento da vida a gente pode precisar dessa proteção mais. Então, eu tive uma virada de chave na minha vida, onde eu me senti muito sozinha. Então, ter alguém ali pegando, eu vi que fisicamente existia, era muito importante. Então, mandem para as pessoas te ajudarem a descobrir quem elas são, e leiam e se ajudem também, né? E aí vocês contam, sabe que eu tava vendo um artigo e eu descobri que eu sou assim, assado? Ou, né, não converso ainda, Fabi, não dá pra trabalhar isso dentro de casa, no trabalho. Começa a agir, que é o que, exatamente, gente, não adianta saber, né? Não adianta só sentir, porque isso aí tá dentro de você. Tem que botar pra fora, né? Para que o outro possa entender o que está acontecendo, saber o que está acontecendo aí dentro, o que é importante e o que não é. Então, esse é o convite. Ai, meninas, que lindas, e meninos, bem-vindos. Muito obrigada pela live, espero terem aproveitado. Eu vou deixar salva, vai ter post para vocês encaminharem para o pessoal para te ajudar, né? E foi um enorme prazer estar aqui com vocês. A gente volta com mais temas. Se vocês quiserem algum específico, me manda. Eu tenho o maior prazer do mundo em servi-los, porque é isso que eu faço como profissão também, tá bom? E ó, um beijo enorme a vocês todos. Gratidão.